o que faz é o seguinte: Deus Pai é quem envia, Ele é a fonte que envia o Filho na encarnação e envia o Espírito em Pentecostes, na efusão do Espírito Santo. No entanto, essas duas missões, elas são bem diversas. Quase que não dá para dizer que são duas da mesma coisa, né? Por quê? Porque são duas realidades um pouco únicas. O Filho, quando vem e se faz carne, se faz homem. O Espírito vem, mas vem em nossos corações, não é visível, não é palpável, não é tangível. E, no entanto, o Espírito Santo é quem possibilita todas as coisas. Veja, sem o Espírito Santo, a própria salvação que Jesus veio trazer ao mundo não seria possível. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que nos une a Cristo. Quantas e quantas vezes nós já repetimos aquela fórmula em que rezamos a Deus Pai, pelo Filho, no Espírito. Pelo Filho quer dizer que o Filho é o caminho, mas o Filho é o caminho de nós irmos para Deus. Como é que a gente vai para Deus? Bom, o Filho veio até nós. Já que é impossível que nós fôssemos até Deus com nossos próprios esforços, Deus se rebaixa, Deus se esvazia, se faz um de nós, nasce no Natal. Mas o fato de Ele ter vindo ainda não é salvação para nós. Por quê? Porque é necessário que nós estejamos unidos a Ele. Então, nós nos unimos a Cristo através do Espírito Santo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. A comparação que nós poderíamos fazer para entender é a comparação dos grãos de trigo que se unem para ser um só pão. Como é que eles se unem? É impossível que eles se unam se não houver aí a intervenção da água. Não é? O Espírito Santo, que é derramado em nossos corações, a água do batismo aqui tem todo um simbolismo importante, é Ele quem une os grãozinhos da farinha para fazer um pão. É Ele quem une os membros do corpo de Cristo. Então, veja que dentro da igreja, que é o corpo de Cristo, o Espírito Santo, ele como que exerce aquilo que é a função da alma no ser humano. É uma analogia, mas dá mais ou menos para você entender. O que é que acontece quando a alma sai do corpo? O corpo se desagrega, o corpo se desfaz, o corpo se desmancha. Morreu? Logo em seguida o corpo começa a se decompor. O que mantinha aquela unidade era a alma. Pois bem, tirada a alma da igreja, tirado o Espírito Santo, nós nos desconjuntamos. Só existe verdadeira comunhão na igreja se houver o Espírito Santo, só existe vida na igreja se houver o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que nós mais vemos os efeitos, mas menos vemos falar. Interessante isso. A gente tem comunicações do Pai, né? O Pai diz eu, quando Ele diz este é meu Filho muito amado, no qual coloquei toda a minha complacência. É o Pai falando. O Filho diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o Espírito Santo nunca diz eu. O Espírito Santo não declara nada. É como se, fazendo novamente uma comparação, o Pai fosse a pessoa que fala. O Filho é a palavra, mas essa palavra não consegue ser emitida se não houver sopro. Experimente falar sem ar, não sai barulho nenhum. O barulho que sai das nossas cordas vocais sai exatamente porque existe ar que passa através delas. Então, o ar é aquilo que a gente menos nota, mas é aquilo que possibilita tudo. Não haveria palavra se não houvesse o Espírito. Então, novamente, são analogias, comparações. A analogia é basicamente a única forma que a gente tem de fazer teologia e de explicar as coisas para as pessoas. Então, esta parte do catecismo que nós iniciamos hoje, mas que será bastante breve também, ela nos fala do Espírito Santo e da Igreja, nos colocando diante desta ação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é aquele que tudo possibilita. Veja só, o Catecismo abre no número 683 dizendo o seguinte:
Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. 1 Coríntios 2:3. Então quer dizer, para você reconhecer o Filho, você precisa do Espírito Santo. E Deus enviou a nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. Gálatas 4:6. Ou seja, para você falar Pai, você precisa do Espírito Santo. Para você falar Jesus é Senhor, precisa do Espírito Santo. Para falar Pai, precisa do Espírito Santo. Veja como Ele é que tudo possibilita. Esse conhecimento de fé só é possível no Espírito Santo. Para estar em contato com Cristo é preciso primeiro ter sido tocado pelo Espírito Santo. É Ele que nos precede e suscita em nós a fé, por nosso batismo. Primeiro sacramento da fé. A vida, que tem sua fonte no Pai e nos é oferecida no Filho, nos é comunicada intimamente e pessoalmente pelo Espírito Santo na Igreja. Então, veja, o Catecismo coloca aqui nesse primeiro parágrafo, de forma bastante densa e concisa, aquilo que eu tentei explicar para vocês até agora. Oi você que acabou de assistir esse vídeo, se você gostou, dê o seu like e se inscreva em nosso canal. Mas também não deixe de enviar este vídeo para aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir esta mensagem.